disseram que você tem na sua cabeceira algo que é o segredo, um dos segredos do seu sucesso. É isso aqui. O que é isso? Isso aqui é um bloquinho, sonho com a ideia e sou obrigado a anotar. E é fatal, dá certo. A doceira poetisa viveu 96 anos e realizou o sonho de terminar seus dias na Casa Velha da Ponte, ver suas poesias em livros, ter amigos de verdade. Ela dizia que foi feliz. Gosto de fazer os doces. Eles me dão dinheiro. São muito apreciados. É uma forma de comunicação também. E os meus poemas me vêm muito independente, às vezes, da minha vontade. E vêm como um impulso interior e escrevo eles. Tudo. E isso em música também, né? Eu fazia 3 músicas por dia. Era uma coisa... E Você muito... psicografava as músicas, né, eu costumo dizer isso, porque às vezes eu escrevo e não tô percebendo o que quer dizer. Eu fico, né? Ali depois que eu escrevo é que eu vou ver o que é. Então, eu acho que é uma Chica Xavier. Por essa razão que os espíritos dizem, muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado, né? O principal vem pelas ideias, pela inspiração. Depois os braços se movimentam para realizar no plano material o que eles inspiram para nós. Então, meu amigo, faça a sua parte, você será feliz. Faça a caridade, ajude o próximo. Não se convenceu? Quer mais exemplos de mediunidade e de que nada é nosso, tudo é emprestado? Veja mais então. O melhor acho que esse frescor mesmo, assim, a gente sentir dos 3 esse tesão ainda, sabe, pela novidade. Nesse disco, quando a gente compõe assim, a Paula manda as letras e tal, quando chegaram as letras desse disco, eu fiquei realmente... Não, eu fiquei... Você sente que ali é onde nasce tudo, né, no repertório, porque assim, a parte de estúdio a gente domina de uma certa forma, já sabe que não vai fazer, já tem um certo domínio, né? Mas o repertório a gente não sabe. Depende muito de inspiração, de fatores que você não sabe, né, o que são exatamente, você não tem domínio sobre isso, né? Sucesso é um segredo, né? E mesmo nem assim, quem faz o sucesso sabe muito bem não o sabe segredo, mesmo. Né? Assim, e quando chegaram as letras, eu senti muito isso, sabe? Assim, tá garantido até a Copa de 2000, sabe? Porque é uma coisa que ainda está viva, ainda tem um empenho, sabe? Uma coisa de estar ali colocado inteiro, de corpo e alma. Então isso é muito legal. Divaldo, então, no dia a dia, uma reunião, por exemplo, de negócios, estão ali os espíritos interferindo no pensamento das pessoas. Também nas grandes descobertas científicas, também na alta tecnologia, na ciência, na medicina, em todas essas situações nós podemos ter essa visão, que espíritos, que são aqueles que não têm o corpo de carne, estão interferindo. Sem a menor dúvida. É curioso notar muitas vezes que o indivíduo está no ideal, trabalhando exaustivamente para lograr o êxito, e chega um momento de desânimo. Os insucessos são tantos, as experiências malogradas, e naquele momento, ápice, a pessoa diz, não vou tentar mais. E súbito, um ânimo novo, uma energia diferente, um entusiasmo. Não, já cheguei até aqui, não vou parar. É uma interferência espiritual. Muitas vezes, nos grandes negócios, o indivíduo pode estar sendo arrastado por alguém mais astuto e deixa-se levar porque acredita no outro. E súbito, em face da sua vida superior, de conduta nobre, ele para e diz algo, parece que não está bem. Ele pressente. Este pressentimento é uma intuição, é uma interferência de um espírito bom na sua vida. Como também no sentido oposto, a pessoa está em paz e de repente chega-lhe uma ideia tão perturbadora que ele tira a tranquilidade e ele começa agora a ruminar pensamentos que são muito destrutivos. E aquela alegria e a paz de que ele se encontrava possuído cede lugar a um transtorno, interferência de um pensamento espiritual negativo. E nesse caso, Divaldo, a oração, a prece, qual é a importância que tem nesse momento? É uma importância relevante, porque é terapêutico. Se neste momento que vamos escorregando, dissemos, meu Deus,
e dermos o nosso grito silencioso, falarmos com Deus. As pessoas sempre pensam que orar é deter-se em palavras repetitivas, em monólogos exaustivos sem a contribuição do coração. No entanto, no momento deste, nós damos um grito à divindade: meu Deus, ajude-me. E mudamos a paisagem mental, o direcionamento da nossa aspiração. Logo, aquela neblina que nos perturbava cede lugar ao sol da paz. E nós voltamos à harmonia, levantamo-nos e até dizemos: ufa, que coisa curiosa, como eu estava derrapando na direção de uma coisa desagradável. A oração é preventiva. Ela é, portanto, uma terapêutica especial para prevenir males. E é também curativa. Mesmo quando se instala o processo negativo, um processo morbífico, a oração contribui maravilhosamente para o refazimento de forças. E o indivíduo se restaura porque ele vincula-se a Deus. Eu fui criado pela minha avó materna até os 13 anos de idade essa que eu vim morar no Rio de Janeiro. Em 1998, eu entrei numa multinacional do ramo farmacêutico. 2 meses após, tive o diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. E foram longos 5 anos de tratamento pesado, quimioterápico, radioterápico. Tinha dias que não queria fazer, queria deixar a morte chegar. Na minha primeira internação, logo assim que eu descobri a doença, eu sonhei com a minha avó. Ela havia falecido 5 anos antes. Ela disse no sonho: faz o que o seu médico, que as pessoas que querem o seu bem estão pedindo, mandando para você fazer, porque você vai conseguir vencer. E aquilo me deu uma força danada para lutar. Eu aceitei a batalha e consegui vencer a leucemia. E eu resolvi me dedicar a fazer medicina. Como médico, eu poderia aliar o meu conhecimento, a minha experiência, e fazer disso um diferencial para as pessoas. E hoje sou médico formado e eu procuro fazer do meu ofício o que eu gostaria que fizessem e fizeram por mim lá atrás. Esse é o papel do sofrimento, nos despertar para o amor ao próximo. Veja mais exemplos de mediunidade. Culturas de todo o mundo acreditam que divindades e outras entidades não humanas frequentemente se comunicavam por intermediários chamados de profetas. No Alcorão está escrito que Deus enviou um profeta a cada grupo de pessoas no decorrer da história. Muitas culturas nativas americanas acreditavam que Deus falava por meio dos xamãs, como os oráculos da Grécia Antiga. Um oráculo é uma pessoa, mas uma pessoa em algum estado divino, um estado alterado de algum tipo, que é capaz de ouvir as vozes dos deuses e depois traduzi-las em uma linguagem humana acessível. Mas o mesmo fenômeno se aplicaria aos textos religiosos judaico-cristãos? As histórias bíblicas de anjos e milagres poderiam se referir a um contato ou inspiração de alienígenas antigos? As visitas ou aparições vinham trazer algum dom para abrir a mente, para levar a uma nova percepção, criar uma nova possibilidade, ou uma nova percepção artística sobre algo ou a um novo plano para a humanidade. Costumamos ficar presos em algum tipo de pensamento que deve romper os próprios limites, mas estamos presos e somos incapazes de ter uma perspectiva transcendente. E é isso que a visita torna possível. Universidade de Cambridge, Inglaterra, fevereiro de 1913. O professor de matemática Gottfried Hardy recebeu uma carta com teoremas complexos e fórmulas matemáticas, escrita por Srinivasa Ramanujan, um indiano de 26 anos. O professor ficou atônito com o que leu. Hardy olhou todos os teoremas e disse: meu Deus, eu nunca vi nada desse jeito. Isto é uma matemática muito avançada. É tão intrincada e complexa que ninguém poderia ter criado isso por pura imaginação. Tem que haver algo aqui. Reconhecidamente gênio e prodígio matemático desde a infância, Ramanujan era muito religioso.
várias vezes disse que as descobertas eram comunicadas a ele em sonhos pela deusa hindu Namagiri. Nas décadas seguintes, seus teoremas mostraram-se valiosos para os que trabalham em campos avançados, como a teoria das cordas. Toda a ciência de que precisamos para conseguir criar portais estelares, mecanismos de acesso hiperdimensional, levitação, teletransporte, tudo isso precisa de uma base matemática. E o mais próximo que temos disso neste momento são as equações de Ramanujan que deciframos até agora e que vieram a ele diretamente dessa deusa que lhe aparecia em sonhos. Na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Quer dizer, bêbado se comunica com bêbado, intelectual com intelectual. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Se você é violento, você assimila pensamento de violento. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e as ideias de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Então, meu amigo, se você pensa em assaltar um banco, você vai sintonizar com assaltantes desencarnados, encarnados que vão te ajudar. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. O livro é o Pensamento e Vida, o espírito é o mais evoluído do espiritismo. Emmanuel. Conclusão: nada é nosso, tudo vem de Deus, através dos espíritos que são como nós, mas sem o corpo. Faça o bem ao máximo e ame. Jesus disse tudo em poucas palavras: amai a Deus com todo o seu entendimento e ao próximo como a si mesmo. Você tem inteligência, você tem conhecimento, ou você tem dinheiro, use em favor ao próximo o máximo que você puder, e você vai ver o retorno da felicidade e da paz. Você vai comprovar o que eu estou te dizendo. O filósofo grego Platão documentou a história de um soldado chamado que disse que foi ferido em batalha e viu sua alma deixar o corpo, e caminhou com vários deuses através de um túnel de luz para um lugar misterioso. Os deuses mostraram a que as almas boas eram mandadas para o paraíso e gloriosamente recompensadas. Mas as almas más eram mandadas a um reino onde eram punidas, depois purificadas e depois ressuscitadas. É muito interessante. Ele diz não só que viu que havia recompensas e castigos, mas também viu que as almas eram reencarnadas. Esse é o aspecto radical da coisa, algo totalmente novo. No mundo grego havia um conceito de alma, não só como imortal, mas que reencarna perpetuamente. O que empolga é que há muitas evidências apontando para a realidade da alma. Em outras palavras, parece haver em nós uma parte espiritual, sobrenatural, não física, que transcende e sobrevive à morte e que prossegue e vive para sempre. Serão esses relatos de experiências de quase morte prova de vida após a morte? Abril de 1983, Carmel, Califórnia. Percorrendo uma estrada costeira, Jessica Hans, de 27 anos, estava no banco do passageiro do carro de um amigo em direção norte, a caminho de São Francisco. Estávamos indo pela estrada e a última coisa que eu disse foi: veja isso. De repente, um motorista perdeu o controle e bateu de frente em uma árvore. O amigo de Jessica escapou com ferimentos leves, mas o caso dela foi muito mais grave. Só me lembro de uma coisa. Eu estava numa ambulância. Eu senti que havia algo muito errado. Quase morta, Jessica foi levada a um